Antes de avançarmos, vamos introduzir alguns conceitos que são um bocadinho diferentes e que nem sempre têm um significado físico muito fácil de explicar. O primeiro é a espessura de deslocamento. Ora bem, considerem então que temos um escoamento a chegar a uma placa plana, um escoamento que tem uma velocidade U maiúsculo, a que vamos chamar velocidade não perturbada ou a velocidade da corrente livre, portanto sem efeitos de atrito ainda, da placa, e quando o escoamento chega aqui, vai-se começar então a formar a camada limite, que vemos aqui mais à frente, estabelecida, ou seja, uma zona em que a velocidade é inferior à velocidade U maiúsculo e tem um perfil U minúsculo que nós ainda não sabemos, okay? E que vai depender se o regime é laminar ou turbulento. Ora bem, como há aqui uma zona de velocidade inferior, as parcelas de fluido vão ganhar uma componente vertical da velocidade. Não muito grande, mas há um desvio para cima dessas parcelas de fluido. E ao desvio, ou à magnitude do deslocamento vertical que a parcela de fluido no topo da camada limite, portanto, aqui em cima, tem, nós vamos chamar espessura de deslocamento e usar a nomenclatura delta asterisco. Okay? Portanto, também pode ser visto como a distância que teríamos que deslocar a placa se, na vertical, se não houvesse viscosidade, ou seja, para termos aqui em cima uma velocidade U, e ela uniforme porque não haveria viscosidade, teríamos que deslocar a placa uma distância delta asterisco. Eu acho que eventualmente a primeira explicação do desvio vertical da parcela de fluido no topo da camada limite, a linha de corrente que define o topo da camada limite, é se calhar mais fácil de perceber fisicamente. Matematicamente, nós determinamos isto por conservação de massa, ou seja, num volume de controle definido por esta linha. Portanto, o topo da camada limite, temos aqui uma linha vertical na saída, a placa e a velocidade na entrada, uniforme, nós temos que, por conservação de massa, aquilo que entra à esquerda, que será igual a ρ vezes U, vezes a largura na perpendicular à figura, vezes o H, portanto integrado nesta altura, só que isto é tudo constante, portanto é simples, tem que ser igual ao integral deste perfil de velocidade até ao topo da camada limite, no lado direito. Em que estamos a definir este delta, justamente, a altura da camada limite, como OH mais o tal desvio de delta asterisco, ou seja, a espessura de deslocamento. Integrando, então chegamos a esta expressão, isto é simples de obter, em que o delta asterisco é igual a zero, ao integral entre a placa e o topo da camada limite de 1 menos a velocidade sobre a velocidade não perturbada, o maiúsculo. A força de arrasto por fricção. E só estamos aqui a ver, portanto, eu disse no início deste capítulo que o arrasto pode ser um arrasto de forma devido à distribuição da pressão à volta do corpo que está submerso no escoamento, tipicamente com uma pressão mais alta na parte frontal, que recebe escoamento, e mais baixa na parte traseira, e portanto isso dá um arrasto na direção do escoamento, um arrasto de forma, um arrasto de pressão, chamado das duas formas. Aqui nós estamos para já a falar, nesta parte inicial, de placas planas de espessura negligenciável. E, portanto, não há uma superfície frontal. Nós até no desenho pomos isto em cunha para justamente ainda minimizar mais o conceito de arrasto por pressão aqui. Ainda assim, isto é um escoamento um bocadinho idealizado, porque há sempre uma área frontal, não há espessuras nulas, como é óbvio. Então, temos o outro tipo de arrasto, que é o arrasto por fricção aqui, que existe em todos os corpos, mas quando estamos a falar da placa plana, é basicamente todo o arrasto, é arrasto por atrito, por fricção. E então, essa força de arrasto será igual ao integral da tensão de corte ao longo da placa. Como a tensão de corte, quase a primeira equação que vimos nesta unidade curricular,
para um fluido newtoniano é igual à viscosidade vezes o du dy, a taxa de formação, ou seja, a variação da velocidade na vertical, mas como a camada limite está a crescer sempre, este perfil, e logo o seu gradiente aqui na parede, também está a crescer. A crescer, está a mudar, na verdade está a diminuir, está a mudar. E, portanto, temos que o integrar entre a origem, o ponto, o bordo de ataque, onde x é igual a 0, até ao ponto onde queremos calcular, atenção, a força de arrasto. Portanto, estamos a integrar isto ao longo desta distância. Se quisermos a placa toda, temos que integrar de 0 até ao comprimento da placa L. A tensão de corte na parede só podemos calcular sabendo como é que este perfil de velocidade está a variar em x. Também ele é função de x, para além de ser função de y, naturalmente. Um segundo conceito de espessura, que está introduzido com a força de arrasto de fricção ali no meio, porque vai servir para estimar essa força de arrasto, é a espessura de quantidade de movimento. A espessura de quantidade de movimento mais difícil é ainda de perceber o seu significado físico, em termos de o medir visualmente. E é melhor explicada matematicamente. O conceito é que temos a conservação de massa, que já aplicamos ao nosso volume de controle, aqui definido o mesmo da bocado, pelas superfícies 1, 2, portanto, o topo da camada limite, 3, ou uma linha de corrente que passe por cima da camada limite, melhor. 3, a saída, e 4, a placa sólida, plana. Temos a equação A, que resulta da conservação de massa, já tivemos a ver, mas podemos também fazer a conservação de quantidade de movimento aqui. Portanto, a força em x a atuar sobre o fluido vai ser uma força, ao atuar sobre o volume de controle, vai ser igual ao fluxo de quantidade de movimento linear que entra, menos esse, mais o que sai. Portanto, tal como vimos no capítulo 3 para calcular forças de fluidos sobre corpos e vice-versa. Então, o que entra é igual a menos o caudal máximo, ρB, e o integral de 0h de u, mas isto é uma constante, portanto, menos ρBu, na verdade, vezes a velocidade desse escoamento, portanto, um outro u, fica ao quadrado, e integrar isso nesta altura de 0 até h. Como isto são tudo constantes, este integral é só menos ρb o quadrado h, que é o que está aqui. O sinal passou para positivo porque estamos a calcular a força de arrasto, que é negativa para a esquerda. O que sai? Aí já temos variação da velocidade, temos que fazer esse integral e, portanto, só o podemos fazer conhecendo esse perfil de velocidade mais à frente, u, ou seja, a forma desta curva que aqui está. Vamos chamar a isto de equação B. Combinando as duas equações, conseguimos facilmente demonstrar isto, não é difícil, em que a força de arrasto vai ser igual a ρB entre 0 e delta da velocidade na camada limite, a variar, vezes a velocidade não perturbada, menos o minúsculo outra vez. E vamos rebatizar isso, introduzindo o termo de espessura de quantidade de movimento, o θ, para poder escrever esta equação desta forma. ρB, velocidade não perturbada ao quadrado, que tipicamente sabemos, vezes o θ, a espessura de quantidade de movimento. E esse θ, para ser igual à equação acima, tem que ser definido à custa deste integral. Entre 0 e a altura da camada limite delta, u sobre a velocidade não perturbada, vezes 1 menos o mesmo rácio
U sobre a velocidade não perturbada, U maiúsculo. Em termos físicos, pode ser explicado como a distância que teríamos que deslocar a placa para manter o mesmo fluxo de quantidade de movimento se não houvesse viscosidade. Portanto, o paralelo com aquilo que eu fiz para a massa, onde tínhamos o delta asterisco, a espessura de deslocamento, aqui temos uma quantidade análoga, mas para obter não o mesmo fluxo de massa, mas o mesmo fluxo de quantidade de movimento. Não é um conceito muito intuitivo, admito. Agora vamos olhar e tentar obter as equações da camada limite. Portanto, considerando as equações de conservação de massa e quantidade de movimento para um escoamento bidimensional, 2D, incompressível e com viscosidade, mas ignorando o termo gravítico, nós temos a conservação de massa aqui em cima, em 2D, e duas equações de conservação de quantidade de movimento, uma para x e outra para y. Isto é uma equação que pode ser consideravelmente simplificada fazendo as seguintes considerações. Ora, a velocidade vertical dentro da camada limite existe, não é zero, mas é muito mais pequena que a velocidade longitudinal em x. Portanto, V é muito menor que U. Primeira consideração. Depois temos que a variação da velocidade em x, apesar de estar a mudar, é muito menor do que a variação da velocidade na direção perpendicular, onde temos o perfil da velocidade a crescer de 0 até à velocidade não perturbada, U. Então, temos outra consideração deste género. A mesma coisa se aplica à variação de V. Portanto, as coisas variam muito mais com a distância à placa do que ao longo da placa. Mesma coisa para a segunda derivada. Para além disso, podemos usar a equação de Bernoulli para admitir que a pressão só varia em x, não varia em y, e que essa variação está relacionada com a variação da energia cinética. E podemos exprimir então dp dx, este termo, por menos ρu vezes o gradiente da velocidade em x. Assim, chegamos às duas equações da camada limite, derivadas por Prandtl, em que a conservação de massa é do costume e a quantidade de movimento foi consideravelmente simplificada e fica igual a esta equação que aqui está. Onde ainda assim temos o termo aqui da tensão de corte que temos que lidar. No caso laminar, lembra-se que a tensão de corte é simplesmente calculada à custa das tensões laminares, ou as tensões viscosas, igual à viscosidade vezes du dy, neste caso. Portanto, aquilo que vimos mesmo no início da cadeira. No caso turbulento, para além da tensão viscosa laminar, temos tensões turbulentas ou de Reynolds associadas às flutuações das componentes da velocidade U e V, portanto, o U' e o V'. Lembra-se esses dois tipos de tensões. Para podermos calcular as quantidades que falamos há pouco, ou seja, a tensão de corte na parede, a espessura de deslocamento, a espessura de quantidade de movimento, a força de arrasto, precisamos de conhecer o perfil de velocidade que temos no nosso caso. Seja ele laminar, seja ele turbulento. Vamos começar pelo laminar e começar por uma solução aproximada, a solução de von Karman, que assumiu o seguinte perfil de velocidade, em que a velocidade na camada limite, portanto a variar em x, não se esqueça, que está a variar ao longo da placa porque a camada limite está a crescer. E varia em y dentro da camada limite, esse será mais óbvio, é igual a u, a velocidade não perturbada, a velocidade com que o escoamento chega à placa, vezes 2y sobre delta, ou seja, a fração da camada limite onde nós estamos. Quero eu dizer que se estivermos a meio da camada limite, este y sobre delta vai ser 0,5. 50% da camada limite. Menos o mesmo rácio, mas ao quadrado a seguir.
Portanto, isto é válido dentro da camada limite, quando y varia entre 0 na placa e delta na altura da camada limite, que mais uma vez é função de x, porque ela está a crescer. Ora, com este perfil de velocidade, nós já conseguimos calcular o delta asterisco e o θ, e a força de arrasto, etc. Começando pela espessura de deslocamento, isto é um integral simples, portanto o que se está aqui a fazer é substituir esta expressão aqui no U minúsculo e integrar entre 0 e delta. O integral simplifica imenso e ficamos a saber que para a camada limite laminar com o perfil aproximado de von Karman, e por isso estamos a usar aqui aproximado e não igual, a espessura de deslocamento é igual, ou é aproximadamente igual a 1/3 da altura da camada limite. Ou seja, o desvio da linha de corrente no topo da camada limite é igual a 1/3 da altura da camada limite. A espessura de quantidade de movimento. Podemos usar este integral que está aqui dentro, também ajuda. Está aqui a substituição do perfil aqui dentro, desta vez, e rapidamente se conclui, também o integral é simples, que a espessura de quantidade de movimento, o θ, é igual a 2/15 da espessura da camada limite, do delta. 2/15 a representar cerca de um pouco menos de metade do delta asterisco. Vamos também introduzir o conceito de fator de forma. O fator de forma serve para dar, com um só valor, uma indicação se a camada limite é laminar ou turbulenta, ou se, mais à frente veremos, está em risco de se descolar da parede ou não. O fator de forma H é definido como o rácio entre a espessura de deslocamento e a espessura de quantidade de movimento, portanto, delta asterisco sobre θ, e para a solução aproximada de von Karman, laminar, este H é igual a 2,5. Ou seja, eu disse, metade é igual a 1/3 sobre 2/15. No fundo é isso. Agora vamos olhar para uma solução não aproximada, desta vez, uma solução exata de Blasius, mas que tem uma desvantagem em relação à solução aproximada de von Karman, e é por isso que apresentamos as duas. É que esta solução, calculada por Blasius, que era um aluno de Prandtl, é uma solução numérica, exata, mas feita por integração numérica das equações da camada limite de Prandtl. E, como é uma solução que serve para todas as camadas limites laminares, sobre placas planas, bem entendido, é uma solução que é necessariamente adimensional e, portanto, vai depender de x na distância e de y, aqui no termo do ponto que identifica o ponto onde nós estamos em relação ao bordo de ataque, x, e a altura, a distância à placa plana, y. Portanto, essa distância adimensional é igual ao y a dividir vezes U sobre a viscosidade cinemática vezes X e a raiz quadrada deste rácio. Isso é a nossa entrada, tipicamente, para determinarmos depois a velocidade nesse ponto, dentro da camada limite, que é dada como um rácio entre essa velocidade e a velocidade fora. Portanto, a velocidade não perturbada, U maiúsculo. Quer isso dizer que a uma distância, e por aqui se vê também, já agora, que esse valor do y, etc., da distância adimensional, vai até 5. Uma distância de 5 que corresponde ao 5 que nós já tínhamos visto para a altura aproximada, para calcular a altura aproximada da camada limite laminar, delta sobre x, aproximadamente igual a 5 sobre a raiz quadrada de raiz. Quer isso dizer o quê? Interpretar esta tabela. Que, por exemplo,
a meio da camada limite, ou seja, a 2,5, já que estamos, o topo é 5 e a placa é 0, 2,5 aqui no meio, a velocidade já cresceu de 0 até cerca de, interpolando entre estes dois, 75% do valor cá fora. Na primeira metade da camada limite, ela já cresce entre 0 a 75% do valor cá fora. Por exemplo, se tivermos já a 80% da camada limite, 4 sobre 5 dá 80%, a velocidade já é 95% do que é cá fora. E quando chegamos a 5, está, já superou os 99% que define a altura da camada limite delta. Okay? E é aproximado porque não é 0,99 em cima, não é? É na verdade 4,91 ou qualquer coisa desse género, em vez deste 5 aproximado. Ora, podemos também usar este perfil exato, o perfil de velocidade exato laminar, para calcular as outras quantidades, a espessura de deslocamento, quantidade de movimento, tensão de corte na parede, etc. E vamos chegar a uma série de equações para estas quantidades. Para a espessura de deslocamento, delta asterisco sobre x, igual a 1,721 sobre a raiz quadrada de Reynolds. Para a espessura de quantidade de movimento, θ sobre x, 0,664 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds. Com isso, fazemos o rácio entre estas duas e chegamos ao fator de forma da solução exata de Blasius, que é de 2,59, comparável com o 2,50 da solução aproximada de von Karman. Este é o fator de forma do perfil. Quanto maior for o H, maior a probabilidade de separação da camada limite da parede. Veremos isso mais à frente. Também a tensão de corte na parede, função de x, sempre pode ser determinada. Obtemos este valor, 0,332, etc, etc. Introduzimos aqui um coeficiente de fricção, que é uma tensão de corte adimensional, obtida por, no fundo, dividindo a tensão de corte na parede por 1/2 de ρ vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, a energia cinética, e ficamos com este termo, ou a pressão dinâmica também poderia ser assim chamada, ou substituindo os dois, esta expressão aqui, ficamos com 0,664 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds. A força de arrasto, calculada por integração da tensão de corte na parede, como já vimos antes, fica então igual, portanto, a força de arrasto desde o bordo de ataque até um ponto X a 0,664 vezes a largura da parede B, vezes a raiz quadrada da massa volúmica, raiz quadrada da viscosidade dinâmica, a velocidade não perturbada elevada a 3 meios, vezes a distância ao bordo de ataque, até onde estamos a calcular a força de arrasto, elevada ao meio. Todas estas quantidades variam com x. Podemos também definir o coeficiente de arrasto da superfície total da placa, e aí já não varia com x, porque é para a placa toda, como sendo igual à força de arrasto calculada para o comprimento L, a dividir por 1/2 de ρ vezes a velocidade ao quadrado vezes a área, B vezes L. Portanto, segue aquela definição de coeficiente de arrasto que vimos na análise dimensional já bastante antes, substituindo. Ficamos aqui com 0,664 multiplica por 2, etc. E ficamos com 1,328 a dividir pela raiz quadrada do número de Reynolds no final da placa, ou seja, para o comprimento L. Vamos ver agora um exemplo para uma camada limite laminar, em que temos uma camada limite, então nesse regime, a desenvolver-se ao longo de uma placa plana, se a velocidade de escoamento exterior, ou seja, o U maiúsculo, for de 2 metros por segundo, queremos determinar a velocidade no interior da camada limite a distâncias y da placa iguais a 0,4
vezes a altura da camada limite, ou seja, a 40% ou a 60%. Portanto, a altura da camada limite vai estar a crescer continuamente. A linha de 40% também cresce e de 60% também, obviamente. Ao longo desta linha de 40%, a velocidade é sempre a mesma. A distância a que essa velocidade ocorre, esse valor, é que vai aumentando. Da mesma forma que no topo da camada limite, os 99% da velocidade cá fora, também vai aumentando a distância à placa. Mas em termos adimensionais, ela mantém-se constante. Então, como é que vemos isso? Como a camada limite ela é linear, então a altura da camada limite, delta, sobre a distância ao bordo de ataque x é igual a 5 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds calculado com esse x. Portanto, o número de Reynolds local. A velocidade não perturbada exterior é de 2 metros por segundo. Temos a variável usada na tabulação da solução de Blásios, ou seja, o y vezes o U sobre a viscosidade vezes o x raiz quadrada disto, a que estamos a chamar eta, aqui, e que se virmos bem, isto é igual a y sobre x vezes a raiz quadrada do Reynolds. Portanto, aqui temos um Reynolds, só que o x está do lado errado. Se pusermos o x em cima, multiplicando isto por x, conseguimos representar isto à custa do Reynolds, raiz quadrada do Reynolds sobre x. Mas, usando a equação anterior, nós vemos que o eta, portanto, combinando estas duas, é igual, pode ser escrito como sendo 5 vezes y sobre o delta. Logo, se estamos a 40% da altura da camada limite, para o primeiro caso, se o y é igual a 0,4 delta, então este eta é igual a 2. É equivalente a olhar para a tabela, a camada limite, esta distância adimensional cresce de 0 até 5, então, se estamos a 40%, estamos a 40% de 5. Podia ser até intuitivo sem fazer esta manipulação inicial. Ou seja, queremos o valor da velocidade para eta igual a 2. Ou seja, para este termo igual a 2, que é esta linha que já está aqui salientada. E a solução de Blásios diz-nos que para eta igual a 2, para esta distância igual a 2, nós temos uma velocidade dentro da camada limite, o minúsculo, que é 62,977% da velocidade cá fora, exterior. E, portanto, corresponde para um U maiúsculo igual a 2 a uma velocidade de 1,26 metros por segundo. No caso de estarmos mais acima na camada limite, a 60% do delta, então 60% de 5 é 3, o que corresponde já a uma velocidade de 84,6%. Ou seja, ela é maior e é de 1,69. Ok? Outra forma de pôr estes problemas poderia ser tipo especificar a distância ao bordo de ataque, vamos pôr 20 centímetros, e uma distância acima da placa onde se quer determinar a velocidade. Vamos pôr 1 milímetro ou 2. O que é que tínhamos que fazer? Aí sabemos o y dimensional e sabemos o x dimensional. Então vamos primeiro usar esta equação para determinar o delta, ou seja, a altura da camada limite é essa distância do bordo de ataque que nos foi dada, digamos 10 cm. Com esse delta fazemos o y sobre delta para obter esta fração, ou seja, a percentagem da camada limite é que estamos acima, e vamos aqui buscar o valor correspondente. Ou então, até se pode pegar nesse y e nesse x, colocar diretamente aqui, é a mesma coisa, e obter o valor correspondente. Obtendo esse valor correspondente, vamos supor que era 1,6, temos aqui o rácio da velocidade dentro da camada limite para a velocidade exterior e obtemos a velocidade da mesma forma, multiplicando este valor pela velocidade exterior. Ok?
Formas de fazer isto, não é? Pode-se saber a velocidade, com a velocidade pode-se ter que calcular o U minúsculo sobre o U maiúsculo, definir o valor das colunas da direita, com esse valor da coluna da direita vir buscar a distância adimensional e depois ir buscar o Y dimensional, se for possível. Temos sempre que ter mais um valor aí da distância, porque estas coisas variam, não é? Portanto, ou seja, nós ao sabermos uma velocidade, essa velocidade vai ocorrer a diferentes y para diferentes x. Portanto, temos que fixar uma das coisas para definir a outra. Neste segundo exercício de camada limite laminar, vamos calcular uma força de arrasto. Temos uma placa quadrada com 1 metro quadrado de área, que é imersa e arrastada mar adentro por um navio que se desloca a uma velocidade de 15 km por hora. O arrastamento, portanto, isto fixa a nossa velocidade exterior, a velocidade de escoamento, o U maiúsculo. O arrastamento expressa-se por intermédio de uma corda fina e longa, a qual não perturba o escoamento da frente da placa, portanto vamos considerar isto um escoamento em torno de uma placa plana, que é o que estivemos a ver até agora. A camada limite em ambos os lados da placa é laminar, portanto atentem que temos um atrito, um arrasto na parte superior da placa e na parte inferior, portanto temos que, a conta é a mesma camada limite se vai formar por cima e por baixo, simetricamente, mas vamos calcular a força de arrasto num dos lados e multiplicar por 2. Muito simples, temos a equação já derivada. Há várias formas de calcular isto, eventualmente, eu não diria a mais simples é a segunda que eu vou apresentar. A segunda mais simples é usar a equação para a força de arrasto desde o bordo de ataque até à distância onde queremos calcular, neste caso o comprimento total, que será 1 metro. E temos já esta equação que foi apresentada antes, eu vou mostrar aqui no slide. Para a camada limite laminar da solução exata de Blásios, que se pudermos vamos usar, temos essa força de arrasto como sendo igual a 0,664 vezes este produto de termos. Sabemos isto tudo. Portanto, no nosso caso, temos uma largura, a placa é de 1 metro quadrado, uma largura de 1 metro. O ρ será o ρ da água do mar. Eu estou a usar água doce, portanto 998, não há aqui especificação de que seja água salgada. A viscosidade, a área, também sabemos, o raiz quadrado da área que é igual a 1, neste caso na mesma, e a velocidade, que temos que usar naturalmente em metros por segundo. Portanto, dividir estes 15 km por hora por 3600 para obter metros por segundo. E calculamos a força de arrasto, 5,64 N. Mais uma vez, isto é um arrasto por fricção que representa quase todo o arrasto numa placa plana. É apenas de um lado da placa, portanto temos que multiplicar isto por 2 e temos uma força de arrasto total de 11,3 N, duas vezes isto. Alternativamente, talvez mais fácil, podemos usar o coeficiente de arrasto por fricção, que para regime laminar e da solução exata de Blásios, vou mostrar outra vez atrás. É igual a 1,328 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds, no final da placa. Isto já representa o arrasto médio ao longo de toda a placa. Portanto, quando com esse arrasto calculado, o Reynolds no final da placa dá 4,16 vezes 10 à sexta, logo dá um coeficiente de arrasto pequeno, 6,51 vezes 10 elevado a menos 4, adimensional, claro, e esse coeficiente de arrasto relaciona-se com a força de arrasto por força de arrasto sobre 1 meio de ρ vezes U ao quadrado vezes a área. Já vimos isso na análise dimensional e, portanto, a força de arrasto é simplesmente CD
a dividir por 2 vezes ρ ao quadrado vezes a área. O que dá 5,74. As equações do 1,328 relacionam-se diretamente com a equação de cima para a força de arrasto, portanto tem que dar a mesma coisa. E, portanto, temos o mesmo resultado, com uma conta eventualmente um bocadinho mais simples, porque não temos aquela expressão mais comprida para a força de arrasto. Mas estão à vontade para usar qualquer uma delas.